Lucas, capítulo 1, nós vamos ler o versos 5, 6 e 7, mas eu vou pedir a gentileza de você manter o texto aberto para que a gente possa dar uma olhada aí em outros versículos depois. Tá certo? A Bíblia diz assim, Lucas 1, 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Eu já comentei com vocês aqui por diversas vezes, quem me ouve sempre já certamente ouviu essa ilustração, que eu tinha, quando criança, um acordo com a minha mãe de poder passar as férias na praia, desde que eu não ficasse de recuperação na escola. Então, se eu a respeitasse e se eu tivesse boas notas no final do ano, normalmente a gente fazia isso 2 vezes por ano. Eu ia para o litoral, onde a minha família, parte da minha família mora em julho e também em janeiro. E passava lá praticamente o mês inteiro. Isso com uma condição. Se eu fizesse a coisa certa, eu seria beneficiado. É interessante como essa estrutura de raciocínio, ela impregna em nós. Essa mentalidade de que se eu fizer o que é certo, se eu fizer o que é correto, se eu viver corretamente, eu vou ser beneficiado. As coisas vão dar certo na minha vida. Acontece que a gente cresce, a gente amadurece, a gente passa a viver e a gente descobre que a vida não é tão lógica assim. Que a vida tem suas variações, suas nuances. Que 1 mais 1 é sempre 2 de um papel. Mas que às vezes na vida nem tudo é ou preto ou branco. Tem cinza, tem roxo, tem amarelo, tem laranja. A vida é mais complicada do que a gente possa imaginar. Eu estou dizendo isso porque eu conheço bons pais que têm filhos que só Jesus Cristo. Eu conheço gente empenhada no trabalho que não prospera. Eu conheço pessoas fiéis na obra e que muitas vezes não estão experimentando do resultado dessa atitude correta. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque esse casal, Zacarias e Isabel, que aparece já no início do Evangelho de Lucas, eles começam o texto bíblico com a seguinte descrição. Primeira coisa que você precisa entender é que eles eram sacerdotes, eles eram de uma família sacerdotal. Tanto Zacarias como Isabel, os dois. O casal tinha uma linhagem sacerdotal. Eles serviam a Deus, seus pais serviam a Deus, seus avós serviam a Deus, seus bisavós serviam a Deus. Eles tinham um histórico familiar de devoção. A Bíblia diz no verso de número 6 que se isso não bastasse, eles eram justos. Isso era uma marca desse casal. Eles eram justos diante de Deus. Eles não eram justos comparado com o Congresso Nacional Brasileiro. Eles não eram justos comparado com pessoas de um nível baixo de princípios e parâmetros. A Bíblia diz que eles eram justos diante de Deus. E Lucas avança ainda mais na descrição. Ele diz que o casal vivia irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos
do Senhor. Já parou para pensar numa coisa dessa? Era uma família sacerdotal, ou seja, era como hoje uma família de pastores, justos, gente correta, honesta, de caráter, que tinha palavra, que honra seu compromisso, que faz o que deve ser feito, que diz, que realiza o que prometeu, e ainda irrepreensível. Não existia nada naquela família, naquele casal, que alguém pudesse chegar e tentar arrumar, porque estava tudo certo. Eles eram irrepreensíveis. Logo você deve pensar, poxa pastor, certamente então eles não tinham problema, certamente tudo na vida deles dava certo. E eu confesso para você que essa mentalidade, durante muito tempo, eu trouxe para a minha vida espiritual infantil, que eu carreguei por muito tempo. Tanto é que eu vou confessar uma coisa para você. Eu cresci na igreja procurando fazer aquilo que é certo e correto, e eu me assustava, por exemplo, quando o pneu do meu carro furava. Ou quando alguém de casa ficava doente, eu precisava correr no médico. Ou quando eu tinha algum problema X ou Y. Porque a gente pensa o seguinte, se eu fizer aquilo que é certo, tudo vai dar certo. Mas o texto bíblico diz, o mesmo texto, que esse casal, justo e irrepreensível, não tinham filhos. E eu quero avançar nessa ideia para te fazer entender o seguinte, não se trata apenas de ter uma criança. Eu quero hoje olhar para esse fato de Isabel e Zacarias não terem filhos. A Bíblia vai dizer porque ela era estéril e eles já eram avançados em dias, já tinham a idade avançada. Eu quero olhar pelo seguinte aspecto, eles não tinham o resultado da sua atitude correta. Eles não colhiam o que estavam plantando. Eles estavam tendo uma boa semeadura, agindo corretamente, fazendo o que é certo, servindo a Deus, mas não estavam desfrutando dos benefícios, do resultado dessa atitude correta. E quantas vezes a gente se sente assim? A gente fala, espera um pouco, será que existe alguma coisa de errado comigo? Eu estou fazendo o que é certo, estou trabalhando, eu sou uma pessoa honesta, justa, pago minhas contas, sou fiel no meu casamento, procuro agir corretamente com Deus, princípios. E por que a coisa não vai? E por que a coisa não anda? E por que esse problema insiste em me perseguir? Como eu disse, a vida não é tão simples como a gente possa imaginar. Existe um livro na Bíblia, e é o livro mais antigo escrito na Bíblia, que é o livro de Jó, que começa com uma descrição extraordinária. Que havia um homem na terra de Uz, que o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É assim que começa o livro de Jó, dizendo que Jó era uma pessoa formidável, espetacular. Se você continua lendo o texto, você vai ver que Jó levantava de madrugada para orar por seus filhos, para oferecer sacrifício por seus filhos, caso meus filhos tenham pecado, alguma coisa, feito alguma coisa de errado e tal, eu já quero pedir perdão antecipado a Deus. Jó era o cara diante de Deus. Tanto é que é o próprio Deus quem diz para Satanás, você viu meu servo Jó? Homem reto, quem falou isso de Jó não foi o pastor de Jó, que só via Jó no final de semana no culto na igreja. Quem falou isso de Jó foi o próprio Deus. E o interessante é que o fato de Jó ser justo, reto, íntegro, irrepreensível e se desviar do mal, não protegeu Jó dos problemas da vida, das adversidades da vida, dos percalços da vida.
Porque servir a Deus não é uma garantia da ausência de problemas. Pelo contrário, o salmista diz: muitas são as aflições do justo. Jesus disse aos discípulos: no mundo vocês terão aflições. Mas eu quero pensar com você sobre o seguinte aspecto: o que fazer, então, quando a minha atitude correta não me gerou o resultado esperado? O que é que eu devo fazer quando, agindo corretamente, eu não tenho o benefício dessa ação? Eu tenho sido um bom pai, mas meu filho só tem me dado dor de cabeça. Eu tenho sido uma excelente esposa, mas meu casamento não anda bem. Eu tenho sido um ótimo profissional na minha área, mas as coisas do trabalho não têm avançado. O que fazer, olhando para Isabel e Zacarias aqui, que serviam a Deus, que eram justos, que eram irrepreensíveis, e mesmo assim tinham que lidar com a esterilidade na vida deles? São duas coisas simples, e a palavra de Deus é simples. E a primeira delas é a seguinte: quando você agir corretamente e nada de bom acontecer, e você não ter resultado dessa atitude correta, sabe o que você deve fazer? Em primeiro lugar, continue agindo corretamente. Eu vou repetir: continue agindo corretamente. O verso 8 e 9 diz que esse mesmo Zacarias, que já era velho, que era de uma família de sacerdote, que servia a Deus, que era justo, que exerceu diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume. Eu gosto dessa palavra, costume. Era algo rotineiro na vida de Zacarias, ir para o templo e fazer o que é certo, e fazer seu trabalho, e cumprir sua função, entrar no santuário do Senhor. Sabe, gente, eu já vi pessoas dizer: poxa, pastor, eu tenho vindo à igreja, eu tenho orado, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho buscado a Deus, eu tenho agido corretamente, mas as coisas não estão dando certo. O que é que eu faço? Continue fazendo o que é certo. Sabe, o princípio é mais importante do que o resultado. É óbvio que todos nós queremos ter resultado positivo das nossas ações positivas, mas eu penso que existem estações da nossa vida que Deus quer nos provar, que Deus quer nos testar e nos mostrar que a ação correta é mais importante do que os benefícios que eu terei pela ação correta. Imagina você que eu esteja aqui pregando a palavra de Deus corretamente, com honestidade, com princípio, com valor, e a igreja não prospera, não anda, não age. Na esquina tem um cara que é picareta, e promete o céu na terra, e só fala bobagem, e a igreja transbordando de gente, saindo pelo ladrão. O que eu devo fazer? Não é? Muitas vezes a gente tende a seguir a nossa vida assim: poxa, eu tenho um comércio, eu estou fazendo o que é certo, eu ajo correto com os meus funcionários, e não está dando certo. Mas ali do outro lado da rua tem um cara que é um péssimo pai, maltrata a esposa e tal, e a coisa está dando certo na vida dele. Asaf passou por essa comparação. Tantos homens de Deus viveram esse drama. O que fazer? Continue fazendo o que deve ser feito. Continue tendo uma boa atitude. Continue pregando a palavra de Deus corretamente. Continue prestando um bom serviço aos seus clientes.
Segundo Tessalonicenses 3,13 diz: irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Sabe, às vezes agir corretamente cansa. Justamente porque você não está vendo, você não está usufruindo desse resultado. Mas Paulo diz: não se canse de fazer o bem. Escrevendo aos Gálatas, ele diz, ele vai ainda um pouco além: não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Sabe, gente, às vezes não ter uma atitude correta durante um tempo da nossa vida, um resultado correto durante um tempo da nossa vida, não significa que exista alguma coisa de errado com a gente. Porque a primeira ideia é a seguinte: o que tem de errado comigo? Por que as coisas não estão dando certo? Olha para a vida de José. Sabe o que levou José para a prisão? Uma atitude correta. Já parou para pensar numa coisa dessa? Sabe o que levou Paulo para a prisão? Uma atitude correta. Mas tanto José quanto Paulo só cumpriram a sua missão por causa disso. Foi um período, foi uma estação na vida deles. José não estava em pecado. A Bíblia vai dizer lá que o Senhor era com José. O Senhor era com José quando ele sonhou, quando ele tinha grandes ambições, mas quando ele estava na cadeia também, o Senhor era com José. É o mesmo Paulo que está lá na prisão e está dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Esse é o primeiro desafio para nós hoje. Zacarias continuava no templo, servindo a Deus, como de costume, fazendo aquilo que deve fazer. Talvez você sirva na igreja, no louvor, na mídia, na recepção, em alguma área, no ministério infantil e tal, você doa seu tempo, mas você não está vendo o resultado. O que fazer? Continue fazendo o que você sempre faz. O resultado é com Deus, gente. A colheita é com Deus. A semeadura é com a gente. A ação correta é com a gente. Mas nós precisamos confiar que na hora certa Deus nos recompensará. O salmista diz no Salmo 37:7: confia no Senhor e faze o bem. Confia no Senhor e faze o bem. Olha só, tenha uma atitude correta, fazendo o bem, fazendo o que é certo, agindo corretamente, e isso deve ser vinculado à sua confiança em Deus. Eu vou agir corretamente e eu vou confiar no Senhor. No Senhor. Nem tudo que está dando certo está certo. E nem tudo que aparentemente está dando errado, porque tudo é uma questão de perspectiva. Se você olhasse para a vida de Paulo preso, você dizia: está tudo errado, esse cara deve ter feito alguma coisa errada. E Deus estava olhando lá de cima, Paulo preso, precisando pregar, não conseguia, e daí ele começou a escrever carta para as igrejas e tal. E Deus olhava para aquilo lá e dizia: está tudo certo, está do jeito que eu quero. Essas cartas aí vão abençoar o pessoal lá no Brasil, 2000 anos depois, na Turquia, na Coreia, no Cazaquistão, na Mongólia e no mundo inteiro, até hoje, tem sido impactado pela mensagem, a palavra de Paulo. Porque num momento da sua vida, aparentemente, só aparentemente, as coisas não estavam dando certo. Haja corretamente e deixe os resultados com Deus. Eu não tenho controle sobre os resultados. Sabe, no início da nossa comunidade, ela demorou para crescer, viu, gente? Demorou. Quando começou a crescer, quem está aqui com a gente sabe que foi repentino, foi de uma hora para outra. Mas os primeiros anos foi lento.
E daí se fala, mas por que, pastor, você pregava mal, o louvor era ruim, o pessoal não servia direito? Porque tinha alguma coisa de errado? Não. Era uma estação, era um período, era um momento. O que eu prego agora, eu pregava há 7 anos, numa casa com 10, 12 pessoas. Faça o certo, ainda que você não veja o resultado. Segundo e último lugar, quando eu estou fazendo o que é certo e não estou vendo o resultado, continue fazendo o que é certo, continue agindo corretamente. E a segunda coisa, continue em oração. Continue em oração. Se tem uma coisa que a gente não pode desistir na nossa vida, é de orar. Se tem uma coisa que a Bíblia nos chama a perseverança, é em relação à oração. A Bíblia diz no verso 9 que Zacarias entrou para queimar incenso. E se você for olhar a Escritura em Apocalipse e diversos outros textos, eles vão linkar essa queima de incenso, não é para trazer bons fluidos ao lugar. Não, era só uma figura. E hoje você não precisa queimar incenso. Era só uma figura do que é a oração. Você vai ver no verso 10 que enquanto ele estava lá, o povo permanecia orando. E você vai ver no verso 13, o anjo Gabriel dizer para ele, valeu a pena você ter orado. Eu estou dizendo isso porque quando a gente ora e nada acontece, e Zacarias era um homem de oração, era um homem que vivia no templo, Isabel também era uma mulher de Deus, era de uma família acostumada a orar. Quando a gente ora e nada acontece, a nossa tendência é pensar, não é da vontade de Deus. Então, isso aqui Deus não tem para mim. Mas não era o caso. Só não tinha chegado o tempo. Zacarias continuava na presença de Deus em oração. Você se lembra daquela mulher, Ciro Finícia? Eu gosto dela, porque mesmo tendo de Jesus, primeiro um silêncio e depois uma negativa, a Bíblia diz que ela continuou orando. Primeiro ela clama, e a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 15, e Jesus não lhe respondeu palavra. Depois a próxima palavra de Jesus para ela é o seguinte, eu não vou pegar pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas essa mulher continua orando. Ela é insistente, perseverante, a ponto de Jesus dizer, ó mulher, grande é a tua fé. Quando você olha para Lucas capítulo 18, Jesus vai contar a parábola do juiz Inico, ele diz o seguinte, que ele contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se você tem orado pela sua família e ela ainda não se converteu, a palavra de Deus para você é o seguinte, continue orando pela sua família. Se você tem orado pelos seus negócios e as coisas ainda não aconteceram, a palavra de Deus para você hoje é, continue orando pelos seus negócios. Se você tem orado pela sua saúde física e emocional, que não está bem e a coisa ainda não aconteceu, a palavra de Deus para você é o seguinte, continue orando pela sua saúde física e emocional. Você vai olhar para a vida de Ana, que é mãe de Samuel, né, mas a priori era uma mulher estéril e que não podia ter filhos, a Bíblia diz que costumeiramente eles iam para o templo. Todo ano ia para o templo. Ela e Eucana, seu esposo. Ela continuava estéril, mas a esterilidade dela não afetou sua atitude correta e sua oração. Isso era tão forte que ela chegou num ponto em 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 10, que ela fez a Deus um voto em oração. Se o Senhor me der um menino, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Você sabe a história, isso acontece,
E a Bíblia diz que ela ainda depois vai ter mais cinco filhos. A palavra do Senhor para você é: continue agindo corretamente. Continue buscando a Deus. Zacarias está lá. Nada aconteceu ainda, tá? E ele está fazendo o seu trabalho, correto. Ele está orando a Deus, corretamente. Sua esposa continua estéril. Pior, são velhos já. Quer dizer, a probabilidade de alguma coisa acontecer é quase nula. Não existe mais. Mas aparece em pé no altar o anjo do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida que uma manifestação sobrenatural de Deus está para acontecer. Quando você continua, a despeito de estar tendo os resultados esperados ou não, a despeito de estar vendo materialmente a coisa acontecer ou não, eu não estou vendo meu crescimento material, mas eu continuo fiel a Deus. Eu não estou vendo minha família melhorar, mas eu continuo fiel à minha família, à minha casa. A Bíblia diz que Gabriel apareceu em pé à direita do altar. E Gabriel disse 3 coisas para Zacarias. São as 3 coisas que eu quero liberar sobre a sua vida. Gabriel é quase que uma figura arquetípica da palavra de Deus, porque ele é sempre o mensageiro, é o que traz a palavra, não é? Miguel é o guerreiro, Miguel é o que luta, e ele traz essa figura da oração. Lúcifer era essa figura do louvor, da adoração, mas Gabriel está sempre vinculado à mensagem, à palavra trazida. É o mesmo que vai aparecer para Maria, no mesmo capítulo mais para frente. E a primeira coisa que ele diz para Zacarias, no versículo 13, é: não temas. E essa palavra que eu quero dizer para você, empresário, que não está vendo o resultado do seu trabalho. Para você, pai e mãe, que tem sofrido com as coisas em casa. Palavra para você, colega, pastor, que tem sido fiel a Deus, tem orado a Deus, mas não tem visto nada acontecer no seu ministério. A palavra do Senhor para você é: não tenha medo. Porque em momentos assim a gente começa a dar lugar a um temor. E o que é o medo, gente? Você sabe que o medo, eu digo isso sempre aqui, o medo não é contrário da fé. O contrário da fé é incredulidade. O medo é um tipo de fé. O medo faz uso da fé. O medo é a fé na coisa ruim. O medo é quando você acredita que algo ruim vai acontecer. Como nesse caso, por exemplo, acreditar que nada vai acontecer. Que as coisas continuarão do jeito que elas estão. Mas o Senhor te diz hoje: não tenha medo. Abandone esse sentimento, abandone essa ideia de que as coisas continuarão do jeito que elas estão. E Gabriel avança, apresentando o porquê, os motivos pelos quais Zacarias não precisa ter medo. E uma das razões é a seguinte: a tua oração foi ouvida. Sabe, Gabriel aparece para Zacarias e diz: não tenha medo. Mas a segunda coisa que ele diz para Zacarias é a seguinte: Zacarias, Deus, esse tempo todo, esteve te ouvindo. O tempo todo. Sabe, gente, eu já orei e tive a sensação de que eu estava falando com as paredes. Mais alguém já teve essa sensação? De estar sendo ignorado. De estar sendo, sei lá, de que o teto é de bronze, de que, sabe, não. O Senhor te diz hoje: a tua oração foi ouvida. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Aliás, sempre estiveram atentos
à sua oração e ao seu clamor. Talvez não aconteceu até agora, mas não é porque as coisas não aconteceram até agora, que elas nunca acontecerão. Gente, entenda uma coisa, em nome de Jesus, isso vai ser libertador para você. Deus tem um time para a vida de cada um. Não é porque uma amiga sua se casou aos 20 anos que você com 30 precisa estar casada. Não é porque um colega seu aos 27 já está prosperando financeiramente e que você aos 35 precisa estar em crise porque nada aconteceu ainda com você. Não é porque um colega no ministério aos 30 já está avançando, crescendo e prosperando que você aos 40 já precisava estar com a vida resolvida. Não. Entenda, Deus tem um time para cada um. Esquece, nós não estamos numa guerra, numa competição. Eu estou dizendo isso porque esse mesmo capítulo 1 que mostra Isabel e Zacarias recebendo a mensagem de Gabriel, que eles serão pais, se você olhar mais para frente, você vai ver uma jovem, uma adolescente chamada Maria, está noiva de José, receber a mesma mensagem, que ela será mãe de um menino. Maria era mais crente que Isabel? A Bíblia não fala isso. José era mais crente do que Zacarias? A Bíblia não fala isso. Aliás, o que a Bíblia vai dizer, Gabriel chega já para Maria de cara, dizendo para ela o seguinte: você é favorecida. Você está recebendo o que recebeu porque você achou graça diante de Deus. Você achou graça diante de Deus. Maria era uma mulher de Deus, é óbvio. Assim como Isabel também era uma mulher de Deus. Mas note que Maria, sendo mulher de Deus, foi mãe ainda jovem. Isabel, sendo mulher de Deus, foi mãe na sua velhice. Alguém estava mais certo, alguém estava mais errado? Não. Chegou o tempo de Maria, chegou o tempo de Isabel. E a palavra para você é: continue servindo a Deus, continue orando. A sua oração foi ouvida. E em terceiro e último lugar, Gabriel diz para Zacarias o seguinte: isso é profético para você. Se eu fosse você, eu levantava as mãos agora em casa para receber essa palavra, porque quando eu estava preparando, falei: meu Deus, eu creio muito nisso. Sua vitória está a caminho. Sua vitória está a caminho. Ele diz: não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Deus já está gerando algo, Zacarias. Você ainda não viu. Você ainda não foi capaz de perceber, mas algo já está sendo gerado em você. Gente, nós não controlamos esse time de Deus para as nossas vidas. Uma coisa a gente controla: a nossa atitude correta. E eu disse tudo isso nessa meia hora só para deixar essa palavra para você. Continue fazendo o que é certo, ainda que você não tenha o resultado que você gostaria. Não vale a pena negociar seus princípios, não vale a pena abandonar Deus, virar a costa, não. Confie no Senhor e faze o bem. Jesus, em Mateus 11:11, e eu termino aqui, se o pessoal quiser já chegar, pode chegar.
ele falando sobre esse filho de Zacarias que nasceria. Para quem não tem familiaridade com a Bíblia, Zacarias será pai de João Batista depois desse texto. Jesus disse o seguinte: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Por que eu estou dizendo isso? Pelo simples fato de que o que Deus está gerando na sua vida é algo grandioso demais. É algo tremendo. É algo maravilhoso. Pode estar demorando aos seus olhos. Pode estar demorando aos meus olhos. Mas o mesmo Deus que chamou Jeremias no ventre da mãe é o mesmo Deus que chamou Abraão aos 75 anos. Eu não sei se você é jovem, se é velho, eu não sei há quanto tempo você tem esperado algo de Deus. Mas uma coisa eu sei, existe uma palavra liberada. Ouça essa palavra, ouça essa direção, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu.